Bom dia, amados. A graça e a paz de Jesus. Pastor Josemar, mais uma vez, gravando mais um vídeo baseado no Evangelho de Mateus. E agora, nesse momento, nós estamos chegando ao capítulo 5 de Mateus. O capítulo 5, 6 e 7 de Mateus é conhecido como o Sermão do Monte, ou o Sermão da Montanha, por uma razão muito simples. No capítulo 5, diz no versículo 1 que Jesus subiu ao monte. No capítulo 8, no versículo 1, diz que ele desceu do monte. Ou seja, tudo que Jesus vai pronunciar do capítulo 5 ao capítulo 7, até o final do capítulo 7, ele está pronunciando, ele está falando, ele está pregando, ensinando em cima do monte, em cima de uma montanha. Por isso que ele recebe o nome do Sermão do Monte. Eu gostaria de destacar 3 coisas bem rápidas aqui com a parte desse sermão. Em primeiro lugar, é que é muito importante nós compreendermos a ordem como esse sermão ele se desdobra, ele se desenrola. Percebam que Jesus começa tratando das bem-aventuranças. Por que Jesus vai tratar das bem-aventuranças? Porque o ponto de Jesus é que não vale muito a gente fazer, vamos dizer assim, é importante a gente fazer boas coisas para Deus, mas isso não tem muito valor para nós, para quem está praticando a boa obra, se essa pessoa não estiver mudada interiormente. Eu quero agradar a Deus com as minhas atitudes e as minhas obras e devo fazer isso, mas eu também preciso agradar a Deus com aquilo que eu sou, com aquilo que está dentro do meu coração. É por isso que Jesus começa o seu sermão dando uma ênfase muito grande na questão do ser, antes da questão do fazer. Entende? Às vezes a gente se perde com isso, porque nós nos preocupamos em fazer tantas coisas para Deus, mas a pergunta que temos que nos fazer, e como é que eu estou diante de Deus? Como é que Deus olha para mim, o que é que Ele me vê? Em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, diz que o homem vê o exterior, mas Deus vê o interior, o coração. Então é imprescindível que eu cuide do meu interior, que eu não viva uma fé de aparência. Você está entendendo isso? Porque essa era a fé dos fariseus. Jesus vai dizer em Mateus capítulo 23, que eles diziam, mas eles não faziam. Entendeu? Eles não eram aquilo, eles não viviam aquilo que eles pregavam. Uma segunda coisa que eu quero chamar a sua atenção é que a questão das próprias bem-aventuranças. No versículo 3, todas elas têm uma recompensa, se você prestar atenção. Então ele diz assim, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. O que é ser humilde de espírito? É se ver pecador, é reconhecer de que você não merece. É você olhar para si e dizer, não, puxa vida, eu sou um pecador, eu sou uma pecadora, eu necessito da graça de Deus. Versículo 4, ele vai dizer, bem-aventurados que choram, porque serão consolados, exatamente por isso, porque quando você se vê um pecador, como Paulo, por exemplo, se viu em Romanos capítulo 7, ele diz, desaventurado homem que sou, porque o bem que eu quero fazer, se eu não faço, o mal que eu não quero fazer, se eu vou, eu faço. Aí quando ele se vê assim, ele chora, ele se desespera. Como é que pode? O bem não habita em mim, mas o mal habita. Isso leva a uma pessoa sincera, que está querendo agradar a Deus, chorar. No versículo 5, ele diz, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. O que ele está se referindo? As pessoas que não são irascíveis, que não vivem causando divisão, dificuldades, elas são mansas em si.
É como Paulo disse em Romanos 12, naquilo que depender delas, elas vão ter paz com todo mundo. Versículo 6, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. O que tem fome e sede de Deus, essas pessoas serão fartas. Versículo 7, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Claro, se eu sou misericordioso com aquele que falha comigo, eu alcançarei misericórdia da parte de Deus. Versículo 8, ele diz, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Aqui está falando de santidade. O autor de Hebreus diz assim, ó, buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Deus é santo. E se eu quero ver a Deus, eu preciso buscar a santidade. Versículo 9, ele vai dizer, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. São pessoas que promovem a paz. Promovem a paz. E o versículo 10, ele vai dizer, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado aqueles que vivem fazendo a vontade de Deus. São os crentes autênticos, os cristãos autênticos. Eles vão ser perseguidos. Eles vão ser perseguidos. Quero chamar a sua atenção para a terceira coisa, para não me estender muito no meu vídeo. É que o princípio aqui, o princípio cristão é totalmente contrário ao princípio do mundo, a maneira de ser do mundo. Não existe como você conciliar, por exemplo, luz e escuridão. Não tem como você fazer isso. Porque se tiver escuridão e você colocar luz ali, a escuridão se dissipa. Pois é isso que a gente tem que entender aqui. O que Jesus está dizendo aqui, o mundo, o viver do mundo e o viver cristão são inconciliáveis. Eles não têm como andarem juntos. Esses valores não tem. Se você ler as bem-aventuranças, você vai perceber que o mundo ele exalta não o humilde, mas ele exalta o soberbo. Não o manso, mas o guerreiro, o cara que vai lá, que arrebenta, que passa por cima. Então, isso é muito forte. Então, preste atenção, porque às vezes eu vejo o cristão em crises, porque eles não conseguem entender, você não é do mundo. Paulo diz que nós fomos resgatados do mundo. No primeiro sermão, no capítulo 2 de Atos, Pedro diz que nós devemos sair desse mundo perverso. É inconciliável o viver do mundo com o viver cristão. Ponha isso na sua cabeça. Não tem que viver cristão, não. Bem-aventurado, feliz é se o mundo está lhe perseguindo, porque você é um cristão, porque você é uma cristã. Dê glória a Deus. E é isso que nós vamos tratar no próximo vídeo, se Deus assim permitir. Fica na paz, amo vocês demais, tenham todos um bom dia.